queria compartilhar uma palavra com a gente nessa manhã. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 28, versículo de 18 ao 20. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ó. Aleluia. Quando nós vamos falar sobre evangelismo, ou muitas vezes quando nós vamos falar sobre missões, alguns textos começam a brotar na nossa mente, sim ou não? Amém? E alguns podem dizer que esse texto seria o texto titular, né? Mateus capítulo 28, né? Talvez esse seja o texto aí da grande comissão, que nós iríamos falar constantemente a respeito de missões. Ou um outro texto é o Marcos 16, 15, que também é a grande comissão, só que na visão de Marcos, que ele escreveu ali, segundo a palavra de Pedro, né? Aos romanos, à igreja romana. E o texto de Mateus 28, do 18 ao 20, é esse texto chamado da grande comissão. Vamos ler o texto juntos? E disse, versículo 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Palavra do Senhor para nós, Marcos 16, 15 ao 20, ele vai falar quase a mesma coisa, só que em vez dele falar, vão por todo mundo e façam discípulos, ele usa, pregue o evangelho a toda a criatura. Ele muda o sentido do texto, né, trazendo a pregação do evangelho a toda criatura, algo mais pessoal. E depois nós vemos também ele dizendo sobre quem for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, e esses sinais acompanharão os que creem. Qual sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E o versículo termina assim, de fato, versículo 19. O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então esses dois versículos, talvez seria os versículos titulares aí, quando nós falamos sobre missões, são duas coisas que aparecem. Eu queria falar um pouquinho nessa manhã sobre o porquê que nós devemos estar envolvidos com missões. Em 2018, mais ou menos, acho que foi o ano de 2018 ou 2017, não me lembro agora mais ou menos o ano exato, mas eu estava em Curitiba, né, minha esposa, a família dela, parte da família dela mora lá em Curitiba. Minha esposa não pôde estar aqui, a Monique, né, ela iria estar, mas ela teve um leve descolamento da placenta 2 semanas antes da gente vir. Estava tudo certo, mas daí a gente, né, deixou ela em repouso. Já está bem, né, ela já recuperou, fez exames e tal. Então recebi essa notícia agora 3 dias atrás, fez um ultrassom, o médico falou, olha, se você não me falasse que teria descolado, eu nem ia saber, porque está tudo certinho aí, está tudo no lugar. A gente, glória a Deus, né? Muita gente orando, muita gente abençoando, e ela está lá toda feliz da vida, andando para baixo e para cima, com cautela, claro, né? Mas já está, né, livre dali do repouso. E a família da Monique, parte dela é lá de Curitiba, ela é de Porto Velho, Rondônia, eu sou de São Paulo, do interior, e eu estava visitando
né, estava lá, né, estava em Curitiba, quando, né, nessa altura, eu já tinha feito minha escola de missões em 2015, né, quando eu fui para missões. O prático da minha escola tinha sido no Haiti, né, eu digo que quando nós fomos para o Haiti, né, a gente fez muitas coisas, construímos um espaço para jogar futebol, como um quadradão assim, em cima de uma montanha, né? A gente nivelou o lugar, né? Então era uma montanha, ter que nivelar para a gente construir, né? Não tinha carriola, não tinha nada, né? A carriola, na verdade, tinha pneu furado, quebrada, né? A gente ali carregando as coisas para poder mobilizar e fazer aquele espaço para as crianças poderem brincar, jogar um futebol e tal. Ajudamos na construção de casas. Nós estávamos em orfanatos e apenas por estarmos nos orfanatos, né, as crianças conseguiam ali comer 3 vezes no dia, que o normal era comer uma vez só. Então, esse foi o meu início em missões, o prático ali. Nós fomos no Haiti, então foi em 2015. 2016, né, o Senhor levou a gente por alguns lugares, né? Na época eu estava solteiro, tinha participado de alguns movimentos, por exemplo, nas Olimpíadas no Brasil. Nós fomos fazer um evangelismo nas escolas. Eu estava com uma equipe de hip hop, né? Uma equipe de missionários, mas que se movia com a cultura hip hop, o DX Brasil também, da Jocum, e ali a gente fazia algumas coreografias, alguém compartilhava um testemunho, mais coreografia, freestyle e tal, depois vinha alguém e dava uma palavra, uma palavra contando o plano da salvação, e muitas e muitas e muitas pessoas entregavam a vida para Jesus. Nesse tempo lá, no Rio de Janeiro, mais de 28 mil pessoas ouviram falar de Jesus em 2 meses, e eu não lembro o alcance que teve, mas muitas pessoas entregaram a vida para Jesus. Eu via como se pátios das escolas lá inteiros, eu nunca tinha visto aquilo, mas adolescentes quebrantados, jovens quebrantados, chorando, né, isso na escola. Aí o diretor vinha e perguntava: o que está acontecendo? A gente falava: olha, isso é o Espírito Santo, né? E aí você perguntava para um jovenzinho: por que você está chorando? Eu não sei, mas eu estou chorando, eu estou sentindo vontade de chorar, né? E a gente explicava para ele: isso é o Espírito Santo, né? Aquilo que estava acontecendo. Pessoas que, tinha uma menina que a gente tem um testemunho dela, ela sofreu um acidente de moto, estava 2 anos sem andar normal, andava com muletas, e nós fomos orar como equipe por ela. Deus falou com vários da equipe para a gente orar por ela, oramos, e no final ali ela começou a andar sem auxílio das muletas, foi no show da equipe sem auxílio das muletas. A mãe dela falou que ela chegou na casa falando: mãe, foi uma turma meio estranha na escola hoje, e eles oraram por mim, e as dores foram embora, né? E agora eu estou aqui, né? E a mãe testemunhou isso para a gente num vídeo. Foi muito legal, muito fera mesmo, assim, vendo esse movimento de Jesus nas escolas. E um deles foi um jovem, de mais ou menos uns 15 anos, mas ele era muito grande, e ele chegou perto de mim assim e falou: tio. Eu olhei: oi, né? Nem sabia que eu tinha sobrinho daquele tamanho. E eu olhei para ele, e aí ele olhou e falou assim: tio, eu não sei, mas eu queria falar uma coisa para você. Eu falei: pode falar. Aí ele falou: olha, a semana passada eu roubei um celular. Aí tinha um amigo que estava com ele e falou: meu amigo não tem nada a ver com isso, ele não tem nada a ver com isso, mas eu roubei um celular e eu não sei o que eu faço, eu estou arrependido e tal, né? Eu expliquei para ele o que ele deveria fazer, né, com restituir o celular e tal, o aparelho, né? E a gente conversou, orei com ele e tudo, mas o que estava acontecendo naquela escola? Confissão de pecados numa escola no Rio de Janeiro, uma escola que talvez nunca iria isso acontecer. O movimento do Espírito, né? Então, onde tem o movimento do Espírito, tem arrependimento, confissão de pecados, cura, libertação, como o pastor Seth estava falando sobre a atividade que vai ter agora no final de semana. Isso é um movimento do Espírito, sim ou não? E nós estávamos vendo Jesus fazendo isso em outros lugares. Depois, em 2017, nós fomos para Manaus também, onde em apenas um dia, mais de 260 pessoas ouviram falar de Jesus. Em um dia, em um programa da escola, mais de 150 pessoas entregaram a vida para Jesus. Nesse dia, a gente estava doido pegando os relatórios e marcando, a gente não deu conta os papeizinhos para a gente pegar e passar depois para a igreja, para eles darem continuidade ao discipulado, para inserir essas pessoas com o acompanhamento, para que realmente essa transformação acontecesse de dentro para fora. Isso foi um dia de trabalho nosso, da nossa equipe lá. Então isso, em 2018, eu já tinha vivido isso e outras coisas com Jesus.
Quando eu recebo uma mensagem no meu Facebook de uma senhora lá da minha cidade, em Botucatu, ela falou: Léo, né, você está aí andando por todos esses lugares, né, enquanto a sua cidade está precisando de gente para pregar o evangelho. Aí eu parei, né? Eu não perguntei para ela, né, eu fui educado, né, acho que eu não fui tão educado assim, porque eu nem respondi ela, né, eu só vi e falei, ai meu Deus, e não respondi. Mas eu devia ter falado para ela, né, falei assim, olha, poderia ter falado, onde a senhora está? Ela ia falar, Botucatu, na minha cidade. Falei, então, prega o evangelho você aí. Sim. Mas aquela pergunta daquela mulher me fez pensar por muitas coisas. Ela não tem culpa. Talvez a culpa é de um entendimento errado que nós temos sobre o evangelho. Evangelismo para nós, ou missões para nós, é um evento, ou coisa de um missionário. Ah, o missionário. Quem é o missionário? Aquele. Onde ele está? Lá do outro lado do mundo. Está lá. Não posso nem ver a foto dele. Por quê? Porque ele não pode. Esse é o missionário que está lá. De fato, ele é um missionário, ele ama Jesus, porque ele está lá. E ele largou tudo, e ele não pode compartilhar nenhum dado pessoal dele, nada dele, porque ele está arriscando a vida dele por Jesus. Mas não é só ele que é um missionário, ele é um grande missionário, um herói anônimo. Mas todos nós somos chamados para sermos missionários. Charles Spurgeon diz que ou você é um missionário, ou você é um expositor. E nós dissemos isso lá no Brasil, que se você não é um missionário, você é um campo a ser alcançado. Faz sentido? Porque você ainda não foi alcançado por Jesus. Irmãos, falar sobre missões, falar sobre o evangelho, missões é algo que arde e queima no coração de Deus. O nosso Deus é um Deus totalmente missionário. E o primeiro motivo que eu quero apresentar para você nessa manhã do porquê que nós devemos nos envolver por missões, é porque o nosso Deus é um Deus missionário. Ah, Léo, como isso? Gênesis capítulo 3, queda, pecado, conhece a história? Adão e Eva, Deus criou o jardim, tudo perfeito, lindo, e aí o que acontece? Homem desobedece, queda, o homem separado de Deus. Amém? Todo mundo está comigo? Aconteceu essa cena. Deus já sabia disso no capítulo 3, sim ou não? Deus foi pego de surpresa? Não. Mas Deus sabia. O que acontece? Deus, sabendo que o homem pecou, ele levanta do seu alto e sublime trono, e ele vai, sabendo que Adão e Eva pecaram, e ele vai até o perdido. Talvez se eu perguntar para você qual foi o primeiro movimento missionário da história, você vai falar, os morávios, né, os moravianos que ficaram lá 100 anos orando dia e noite, 24 horas, 7 dias por semana, os moravianos, irmãos que oravam dia e noite, 100 anos de história. E isso gerou o maior envio e movimento missionários até o ponto deles se venderem como escravos por conta do amor a Jesus. Não sei se vocês conhecem essa história, mas os moravianos fizeram isso. Tinha lugares que o senhor das terras não queriam falar, vocês pregar esse evangelho. Não, falar de Jesus aqui, não, vocês não vêm. Eles falaram, então tá bom, então a gente vai e a gente se vende como escravo. Não, mas eu não quero comprar vocês, não, eu vou de graça. Eles deram a vida por conta de Jesus. Isso aconteceu com os moravianos. 100 anos de história resultou nesse maior envio na Morávia. Conde Zinzendorf, né, tal, história. Talvez você pode citar isso, mas não foi. O maior movimento missionário, ou o primeiro, não foi esse. A primeira cruzada evangelística e cruzada missionária foi do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levantando do trono e indo encontrar com os primeiros perdidos da terra, Adão e Eva, e reconciliar eles, colocar, né, o sacrifício, o cordeiro, roupa, cobrir o pecado, trazer dignidade, trazer restauração, reconciliar o homem com Deus. Irmãos, o nosso Deus é um Deus
missionário. Ali nasce o que nós chamamos de missio Dei, a missão de Deus. Por que nós devemos fazer missões? Por isso. Atos capítulo 1, versículo 8, todo mundo conhece o texto. E diz, os discípulos começam a questionar Jesus, falando, Senhor, quando que você vai restaurar Israel? Ele fala, não compete vocês saber tempo ou época, mas vocês receberão poder do alto, o dunamis, o dínamos, a dinamite, poder do alto, o Espírito Santo virá sobre vocês, e sereis as minhas testemunhas. Então o poder não é para dizer, eu tenho poder, o negócio acontece, então, não. O poder e o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, não é gostoso a gente caminhar com o Espírito Santo? Sim ou não? Mas o Espírito Santo veio exclusivamente para nós sermos testemunhas. E uma boa testemunha não é uma testemunha. Quem aqui já participou de um tribunal? Já viu alguma coisa assim? Eu tive uma vez na empresa, pelo banco, não queria muito, mas estava lá. Trabalhava no Banco Santander antes de ir para missões. E ali, pronto, uma testemunha que falasse mentira, ou que não soubesse de nada, é uma testemunha boa? Não. Uma testemunha boa é aquela que fala a verdade, e aquela que tem os fatos. Então, o Espírito Santo vem para que nós sejamos as testemunhas de Jesus. E o texto ele diz, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, tanto em toda a Judeia, em Samaria, e até, onde? Os confins da terra. Meus irmãos, não sei aqui em Portugal, mas lá no Brasil, entrou um tal de, primeiro você faz na sua cidade, depois você faz no seu estado, depois você faz na sua nação, e se der, você faz nos confins da terra. Esse é o pior entendimento teológico que matou missões no seio da igreja. Quando a gente vai ler o texto está dizendo que nós seremos as testemunhas em Jerusalém, tanto em toda a Judeia, como em comparação. Faz sentido? E até. O que o Espírito Santo veio foi para nos tornar testemunhas de Jesus aqui na cidade onde nós estamos, ou no conselho que nós estamos, no distrito que nós estamos, na nossa nação, nas freguesias, como também nos confins da terra. Quando eu estava aqui andando, a gente intercedendo, a gente ora, a gente tem tempos de oração, e nós paramos para orar diversas vezes, e algumas das palavras que vieram para nós foi sobre aquele padrão dos descobrimentos, é isso que chama? Ok, do padrão dos descobrimentos. Isso está no seio do português. Daquele lugar saiu caravanas inteiras, lugares que foram descobrindo aquilo que era desconhecidos, verdadeiros pioneiros que levaram e descobriram outras terras, outros lugares, que exploraram um monte de coisas. Só que agora está no tempo onde os verdadeiros filhos e filhas de Deus sairão dessa terra para outros lugares, levando o evangelho do reino, levando as boas novas de Jesus, transformando a realidade de nações e povoados inteiros, de famílias inteiras. Está na hora de se levantar esses pioneiros a partir deste lugar. Esse é o sonho de Deus para Portugal. Nós vimos também uma das nossas intercessões como que pessoas de botas e voltadas para dentro de Portugal. E nós começamos a orar para que Deus levante pessoas daqui que vão para o interior, que vão pregar o evangelho no interior. Irmãos, o que me levou para cá, e a gente orou muito por isso, foi saber que a nossa igreja cristã protestante aqui é menos de 3%. Alguns estão falando 5%, outros falam 3%, outros falam 1,5%. Mas é bem pouco, não? E parte disso foi por conta desse entendimento, como daquela mulher lá em casa, lá que me mandou a mensagem no Facebook. Não entendeu o que é o evangelho do reino. Não entendeu, não compreendeu isso. E esse é o desejo do nosso Pai, do coração de Deus.
Missões se trata do coração de Deus. Deus anseia e deseja alcançar o perdido. Olha só, o Evangelho é eterno, amém? Mas nós não temos a eternidade para pregar o Evangelho. Missões não vamos fazer na eternidade. Na verdade, quando se fala sobre missões, missões é para agora. E o alvo de tudo não é missões. Léo, por que você fala de missões? Você vive missões? É porque a sua vida é missões? Não. A minha vida não é missões. Nós só fazemos missões porque onde não há adoração. O fim de tudo é adoração. O desejo do coração de Deus é que em todos os povos, tribos, línguas, raças e nações haja adoração. Pessoas que reconhecem a paternidade de Deus e ali oram, e ali tem a comunhão com Deus, ali há pontos de adoração. Amém? Faz sentido isso? Amém? A segunda coisa é do porquê que nós devemos estar envolvidos com missões. Quando Jesus ele fala sobre isso nesse texto, que o ide, né, por todos os lugares, né, e fazer discípulos de todas as nações, essa palavra nações é a mesma palavra de Mateus 24:14, que Jesus mesmo diz que este evangelho, é necessário que este evangelho do reino seja pregado a todas as nações, e então virá o fim. Esse é o texto de Mateus 24:14. Jesus, ele equipara o momento da sua vinda com a pregação do evangelho a todas as nações. Muitas vezes nós vamos olhar para essa palavra nações e nós vamos achar que são 196 países. E não. A palavra nações ali no texto, ela vem do grego etnos. A mesma palavra que Jesus diz para a gente fazer discípulo de todas as nações, fazer discípulo de todos etnos. E etnos, essa palavra significa grupos de pessoas, povos distintos. E quando a gente vai falar sobre povos, o que significa essa sigla de povos? É todo o conjunto de pessoas que têm a mesma crença e identidade, falam uma língua diferente. E quando vai falar de povos, nós temos mais de 41% de povos que ainda não foram alcançados. Existem mais de 40% hoje de pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Meus irmãos, eu não sei se isso mexe com o seu coração, mas deveria mexer. Existem pessoas e grupos de pessoas inteiros que nunca ouviram falar de Jesus. Que nunca ouviram falar de Jesus. Pessoas que não têm acesso a essa verdade que um dia te alcançou e transformou toda a sua história. Esse é o segundo ponto do porquê que nós devemos nos envolver com missões. Na Turquia, né, o país que nós estamos indo agora, tem uma equipe na Albânia. A Albânia, 70% da Albânia é muçulmana. 70%. Lá na Albânia, construíram mais de 1.200 mesquitas em apenas 10 anos depois da queda do comunismo. Agora, na Turquia, 99% da Turquia é muçulmana. Existem menos de 0,2% de cristãos na Turquia. Eu fui em 2018 no acampamento de jovens de todas as igrejas batistas da Turquia. E nesse acampamento de jovens, nós estávamos num lugar, como que um lugar de auxílio, uma chácara de auxílio à igreja perseguida. E lá naquele lugar, tinha cerca de 25 jovens de todas as igrejas batistas de todo o território da Turquia. 25 pessoas, é muito pouco. E alguns daqueles jovens ainda fumavam quando saíam do culto. Eles ficavam fumando na porta, porque ainda estavam no processo de entender o que é vida, santidade, o bem para o corpo, entender essas coisas. Quando nós estamos na Turquia, uma das coisas que nós fazemos lá é o tráfico de Bíblia, onde nós compramos Bíblia em apenas um lugar que é disponível para a gente comprar a Bíblia no próprio idioma, e nós levamos essas Bíblias em alguns pontos estratégicos para algumas pessoas. Na Turquia, né, a carta mais teológica da Bíblia foi escrita para a igreja de Éfeso. Nós estivemos na igreja de Éfeso.
E na igreja lá na verdade, na cidade de Éfeso, na grande ruína hoje, né? E hoje, na região de Éfeso, nós temos cerca de 25 crentes, na igreja mais forte do Novo Testamento. Existe um cadastro da BBC na Turquia de 35 mil pessoas, são muçulmanos, que estão abrindo as suas casas para receber cristãos, porque eles querem ouvir sobre Jesus. Ou seja, eles estão querendo ser discipulados, só que não tem pessoas o suficiente para isso. Nós recebemos agora algumas pessoas, né, eu não vou falar tanto explicitamente para você, mas pessoas de um lugar específico, também não alcançado, e foram 3 jovenzinhos, tipo adolescentes. E ali, esses jovenzinhos, eles vieram caminhando a pé. E a equipe buscou, não pode fazer isso, ou guardar em casa, ou acolher em casa e tal, não pode, mas eles fizeram. E ali, um deles começou a sonhar com Jesus. Ele sonhou uma noite, sem fazer acontecer nada. Ele sonhou 2 noites. E aí ele falou, olha, se eu sonhar uma 3ª vez, eu entrego a minha vida para Jesus. Há 2 semanas atrás ele foi batizado. Eu gostaria de fazer tantas coisas, só que às vezes quando está online, não dá para falar muitas coisas nesse sentido. Mas por que nós devemos nos envolver com missões? A grande comissão, ela é um mandamento, ela não é um pedido. Jesus, ele não falou, olha, por favor, façam a grande comissão. Não, é um imperativo, é o ide, é um mandamento de Jesus. Então, se nós, como os discípulos, que eles foram e as coisas começaram a acontecer, nós precisamos andar em obediência, nós precisamos estar trabalhando para o cumprimento da grande comissão, amém? Então, ela é um mandamento. É um mandamento. A grande comissão não é uma grande sugestão, ela é um comissionamento, para mim e para você. Nós devemos estar fazendo isso. E Jesus nos deixou uma tarefa, mas essa tarefa ainda não foi concluída. E existem muitas pessoas que hoje estão morrendo porque não ouviram falar sobre Jesus. Esse foi o ponto que mais me constrangeu o meu coração quando eu estive na Turquia. Eu estava no meu quarto, amigos brasileiros cristãos. Saía do quarto, o rapaz que estava ali, o camareiro, né, que ajudava ali e tal, ele entrava no quarto com um cigarro na boca, fumando, e ele era um muçulmano. Eu chegava no balcão, o balconista era um muçulmano. Eu chegava, sentava na mesa do café, o garçom muçulmano. Eu saía, um adolescente na rua era um muçulmano. No trem, todo mundo. Eu olhava, meu Deus, todo mundo. E aquilo começou a constranger meu coração, e nós estamos orando constantemente alguns trabalhos, né, para que o reino de Deus avance nesse lugar, para que pessoas possam encontrar com esse amor que há em Jesus. Amém? A terceira e última coisa, do porquê que nós devemos estar envolvidos com missões. Talvez, se eu parasse a ministração hoje por aqui, já estaria muito bom, porque até aqui já foi muito legal. Mas, esse talvez para mim é o melhor e o maior motivo do porquê que nós devemos estar envolvidos com missões. Quando Jesus ele fala, vão por todo mundo, né, ou ide por todo mundo, em algumas versões, está dizendo a palavra, na verdade, o sentido literal da palavra do ide é indo. Indo, fazem discípulos. Em Marcos, indo, pregam o evangelho. E o sentido que Jesus está falando isso é, vão e em todos os lugares, no caminho, anunciam o evangelho. No caminho, preguem o evangelho. No caminho, curem pessoas. No caminho, tragam e manifestem o reino. No caminho, por onde vocês forem. E quando eu olho para Jesus, Mateus 9:35, o evangelho diz, né, Mateus está dizendo que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades e ensinando nas sinagogas. Os 3 verbos estão no gerúndio.
dando um ar de continuidade. Jesus fazia isso o tempo todo. E quando ele comissiona os seus discípulos, ele faz a mesma coisa, ele fala a mesma coisa: vão e no caminho preguem o evangelho, anunciem o reino, curem pessoas, transformem a realidade deles, façam discípulos, no caminho, no dia a dia de vocês. Será que dá para passar aquelas fotos? Dá? Ok. Eu estava em Botucatu e um menino me chamou para tomar um café. Quem aqui gosta de café? Eu amo café. Se você quer me agradar um dia, é só chamar para tomar café, que eu amo tomar café. Cheguei na casa do Fernando lá 2, 3 vezes, ele falou: quer um café? Eu falei: eu quero. Café é fera demais. E aí um menino me chamou para tomar café, um jovenzinho de 21 anos, a gente tinha acabado de terminar uma conferência lá em Botucatu, e ele me chamou, um amigo meu, o nome dele é Richard, ele está aí, esse é o Richard. Nós fomos tomar um café numa cafeteria muito fera lá na cidade, em Botucatu, no Mariazinha, e aí a gente conversando, e ele assim, estava queimando mesmo de amor por Jesus, e ele olhou para mim, e eu falei, estava surpreso com aquela conversa, e ele falou assim: Léo, como que acontecem essas coisas? Porque é muito difícil pregar o evangelho. Quando ele falou isso para mim, eu estava numa cafeteria, tomando um café com ele, e aí passou o garçom, e eu chamei: garçom, vem cá. O nome do garçom era Lucas, e o Lucas se aproximou de mim, e eu falei: Lucas, como que você está? Ele falou: eu não estou muito bem não, a minha vida está assim, estava em Campinas, que é uma outra cidade, vim agora, e ele começou eu falei: olha, ele está abrindo aqui, e eu olhei aquilo, dei até um aconselhamento para o garçom ali na hora, falei: mas essa moça que você está, você é casado com ela, Ele falou: eu não, você sabe que você precisa casar com ela. Ele falou: sei. Ele falou: então, agiliza aí, E aí ele falou: olha, quando eu casar, eu vou chamar você para ser um padrinho. Eu falei: meu Deus, como assim, Mas eu falei: mas chama eu para o seu casamento, que eu quero estar. Ele falou: tá bom, E eu perguntei para ele: mas, viu, como que está o seu relacionamento com Jesus? Ele falou: cara, por isso que minha vida está assim, porque não está legal. E ali, naquela tarde, tomando um café com o Richard, o Lucas entregou a vida para Jesus. Uma outra foto. Aqui, esse foi o dia logo quando eu descobri que a minha esposa estava grávida. A Monique está esperando uma bebê, a Bela, e ela está de 16 semanas, 15 para 16 semanas. Eu tinha logo descoberto, não sabia qual sexo ainda e tal, só estava com um teste, e a gente marcou um jantar com os amigos. A gente estava corrido, não estava dando tempo de conversar com ninguém, e marcamos um jantar com os amigos na nossa folga, uma segunda-feira à noite. E nós pedimos umas esfirras ali para aquele momento de reunião, e eu saí para pagar o motoqueiro, o nome dele é Marcos Gabriel. E eu saí para pagar o motoqueiro, estava ali com meus amigos conversando e tal. De repente, um amor brotou no meu coração. Eu olhei para os olhos do Marcos Gabriel, falei: Jesus. Eu falei: Marcos, como que você está? Ele estranhou a pergunta, Falei: estou bem, estou trabalhando, e tal. Não. Como que você está? Eu falei: cara, está mais ou menos, e tudo. Eu falei: Marcos, como que está a sua vida com Jesus, o seu relacionamento com Jesus? Ele falou: cara, não está muito legal e tudo e tal. E eu falei: Marcos, você sabe que você precisa, de Jesus e tal. E ali, conversando com o motoqueiro, o motoboy, que foi fazer entrega, o Marcos, no final, ele entregou a vida para Jesus. Eu perguntei para ele, ele levantou assim, depois da oração, estava todo animado. Eu falei: e aí, Marcos, como que você está agora? Ele falou: cara, muito obrigado, eu me sinto muito mais leve, está muito mais gostoso. Eu falei: isso é a vida com Jesus agora, você acabou de começar essa vida, precisa muitas coisas acontecer ainda na vida dele, mas algo começou naquela noite, algo começou. Pode passar uma outra foto, bem rapidinho. Essa daqui, eu estava frio lá em Botucatu, e eu estava com fome e queria pedir uma pizza. E aí eu pedi uma pizza e fui buscar a pizza. Eu estava com o meu primo, ele está lá na Albânia agora, está na outra equipe nossa. E aí eu falei com ele estava no carro me aguardando, entrei aqui.
Uma semana atrás, a gente tinha ido aqui com o Tom Sampaio, e o Tom liberou algumas palavras aqui nessa pizzaria, e o dono da pizzaria, o Rafael, aquele moço lá atrás, ele entregou a vida para Jesus. E aí, o Tom tinha dado algumas palavras de conhecimento ali naquela noite, né, mas não fez nenhum sentido. E aí, a hora que eu cheguei, o Rafael pegou e falou: Léo, você lembra aquele dia com aquele senhor que você veio aqui, ele falou sobre dores na coluna e tal? Eu falei: sei. Ele falou: então, você sabe que depois, na segunda-feira, eu saí andar com a minha esposa, e aí na terça-feira ela amanheceu com a coluna travada, e ela está com a coluna travada até agora. Eu falei: sério? Ele falou: sério. Eu falei: meu Deus. Eu falei: mas ela está aí? Ela falou: tá. E ela falou: quando visse o Leozinho, que ela me chama de Leozinho, quando visse o Leozinho, que era para chamar, para ele orar por ela. Eu falei: tá bom, ela está aí? Ele falou: tá, então chama ela. E ela estava lá no fundo, amassando as massas na pizzaria. E aí ela veio, a hora que ela veio, eu comecei a conversar com ela, falei: e aí, Daiane? Ela falou: tá doendo, tá travado, ela não conseguia movimentar nada. Eu falei: posso orar? Posso. Orei, e aí, melhorou? Falou: bem pouquinho, ela conseguia só fazer isso. Eu falei: posso orar de novo? Ela falou: pode. Aí eu orei de novo, segunda vez. Melhorou? Ela mais um pouquinho, mas ainda não consigo fazer tantos movimentos. Eu falei: tá. E na hora me veio sobre dores emocionais. E eu perguntei para ela: como que está o seu coração? Aconteceu alguma coisa, né, emocional, assim, está meio pesado? Ela falou: não, muitas coisas. E aí eu falei: posso orar por isso? Pode. Orei com ela e tal. E aí, melhorou? Falou: não muito. Eu falei, e na hora o Espírito Santo, né, compartilhando algumas coisas, eu falei assim: Daiane, alguma vez na sua vida você já entregou a sua vida para Jesus? Ela falou: eu já fiz uma oração com uma amiga. Eu falei: não, peraí. E eu expliquei para ela o que era isso detalhadamente. E aí: você já fez isso, Daiane? Ela falou: não, né, isso eu nunca fiz. Você gostaria de fazer agora? Ela: sim. Aí nós oramos juntos, a Daiane entregou a vida para Jesus. Depois que terminou o tempo com ela, onde ela falou amém, a Daiane abaixou a cabeça, ela deu 2 passos para trás, ela suspirou e desabou a chorar. Chorando. Eu falei: Daiane, o que aconteceu? Ela falou: Léo, tirou com a mão. E ela me deu um abraço tão forte, ela chorava e ela tirou com a mão. Ali, a Daiane tinha sido curada e ela entregou a vida para Jesus. Numa outra foto, pode passar mais 2? Pode passar. Esse daqui. Foi aqui em Portugal. A gente saiu num dia de folga também. Estou compartilhando esses testemunhos de dias alternativos, porque eram dias que nós estávamos para descansar. Era o dia do meu descanso. E nesse dia eu estava para descansar junto com o pastor Alderico. Ele levou a gente para comer um lanche lá no Vidalgo, no Barreiro. E ali no Barreiro, a gente comendo, sentado à mesa, pedimos o lanche. De repente, uma das meninas, a Andressa, que está lá com as crianças, ela começa a escrever uma carta profética para uma garçonete, a chamada Eduarda. E aí, ela entrega a carta, eu começo a ver aquilo. Depois uma moça, a Solange, uma garçonete, começa a cantar. E a gente vê aquilo e começa a chamar a nossa atenção, a gente fica vendo, ela estava distraída e cantando de costas para nós. E aí o amigo dela, o Jamel, também um garçom, bate nas costas dela e aponta para a gente. Ela olha e a gente tudo olhando para ela e começamos a fazer aquela festa no restaurante. Muito bom, lindo, né? Parabéns. Ela estava cantando de maneira muito linda. E ela fica toda constrangida, fica com vergonha e ela entra para dentro da cozinha. Eu me levantei, fui até ela, fui lá na cozinha, chamar, né, a Solange, e aí comecei a falar com ela. Ela saiu para fora, falou: olha, canta mais um, e a gente começou a pedir mais um, ela falou: não, mas eu estava percebendo que Deus estava fazendo algo naquele lugar. Nós começamos a reunir, e conseguimos reunir 7 dos que estavam lá, 7 garçons que estavam trabalhando naquele lugar. E ali naquela noite, a Esther está aqui, a Esther orou por eles, e naquela noite, todos eles, os 7, entregaram a vida para Jesus. Irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês hoje, nessa manhã? Por que nós devemos fazer evangelismo? O porquê que nós devemos estar envolvidos com missões? Evangelismo não tem a ver com um evento.
Evangelismo não tem a ver com um momento onde nós vamos nos reunir e fazer uma programação. Legal, a gente precisa fazer isso. A gente fazia campanhas e fazemos campanhas, que nem agora em Botucatu. Nós fizemos uma campanha onde nós abibliamos, ou seja, distribuímos uma Bíblia em cada casa que não tinha, em metade de um distrito, que para nós o distrito lá é freguesia aqui, mas é uma freguesia de cerca de 6.500 habitantes, e nós fomos em metade disso, ou seja, mais de 300 e 500 pessoas foram alcançadas em apenas um dia, através de um abibliamento. É um movimento. Foi um dia que nós marcamos, compramos Bíblias, fizemos um movimento assim, para que pessoas tivessem acesso ao Evangelho. Eu não sei se você entende essa grandiosidade disso, mas a Bíblia, ela é o único livro que pode transformar um indivíduo, pode transformar uma família, pode transformar uma cidade e pode transformar uma nação e as nações da terra. É o único livro. A Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. É o único livro. A Bíblia. John Piper diz: você pode tirar as minhas pernas, mas não tire a minha Bíblia, porque eu posso chegar ao céu sem as minhas pernas, mas não sem a palavra de Deus. Esse é o livro. Esse é o poder da palavra, que transforma, que impacta. Então, nós podemos fazer movimentos? Sim, podemos fazer. É muito bom quando a gente faz. Só que evangelismo não é um evento, missões não é um evento, é sim um estilo de vida. É um estilo de vida. Jesus, ele disse para nós ir e no caminho ensinar as pessoas, no caminho pregar o evangelho. Isso não é coisa apenas para missionário, pastor, líderes, isso é algo para nós como cristãos, isso é para mim e para você. Isso é para você, é para todos nós vivermos debaixo dessa realidade. É isso que Jesus, ele tem para nós. Amém? Faz sentido isso? É isso que Jesus, ele tem para mim e para você, para nós como igreja. Quando eu olho para esse cenário e ver a falta do crescimento da nossa igreja aqui, da igreja em Portugal, isso é algo que deve comover os nossos corações, é algo que deve impulsionar os nossos corações, algo que me impacta muito, e a gente sempre ora pelos jovens de Portugal, é que, segundo as estatísticas das universidades, 42% dos jovens em Portugal se declaram ateus ou sem religião. Ou seja, nós temos uma metade de uma próxima geração inteira que não quer um relacionamento com Jesus. E isso, com nós, como filhos de Deus neste lugar, a gente deve ficar indignados. Nós devemos queimar de amor por eles. Orar dia e noite por eles, fazer talvez jejum, fazer realmente, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor disse que o Senhor iria alcançar todo mundo. O Senhor disse que o Senhor ama Portugal, o Senhor tem sonhos e propósitos para esse lugar. Tem palavras que Deus tem dado para nós, e nós temos ouvido em outros ministérios, como que Portugal é a porta do Evangelho para a Europa, como Portugal é um lugar onde Deus irá levantar pessoas e enviar para outros lugares. Quando eu cheguei aqui, muitas pessoas falavam, olha, é difícil pregar o evangelho em Portugal. É difícil, parece que as pessoas são duras, parece que as pessoas são assim. Isso aconteceu no segundo dia da gente aqui em Portugal. 7 pessoas entregaram a vida para Jesus. Teve uma outra moça, a Alexandra, foi a primeira portuguesa que entregou a vida para Jesus com a gente num café. Simplesmente por um fato de parar e amar. Amar. E esse é o terceiro motivo que eu estou falando para você. O porquê que nós devemos fazer evangelismo e missões? Por amor. Por amor. Por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. Deus, ele envia o Filho, porque o Filho amou, ele veio em resposta. O Filho amou, caminhou com 12 pessoas intimamente, discipulou e treinou essas pessoas e os enviou. Mas, porque os discípulos amaram, eles foram. O porquê que nós devemos fazer evangelismo e missões é porque nós amamos. Porque nós amamos. Deus nos amou de tal maneira, Deus amou de maneira sacrificial, esse amor ágape, e nos alcançou. E nós devemos amar a Deus com o mesmo amor, com o amor de Deus, com esse amor, e em resposta a esse amor, nós devemos fazer isso.
Em resposta a esse amor, nós devemos fazer isso. Irmãos, muitas pessoas dizem, eu ouvi histórias, né, de que Portugal era o cemitério de missionários, ou o cemitério de igrejas. Muitas pessoas morrendo e tal, né, igrejas morrendo, na verdade, não pessoas morrendo, mas ministérios, pessoas desanimadas, que as coisas não iam para frente. Mas não é essa a realidade. Eu queria, né, foi a palavra que Deus trouxe para nós nesse momento. Talvez parte da história ficou assim por algum N motivo. Mas agora chegou o tempo da vida do Senhor sobre este lugar, a vida do Senhor sobre Prior Velho, sobre Lisboa, sobre a nação de Portugal. Essa chegou a hora de Ezequiel 47, do vale de ossos secos se tornar carne e vida, onde nós como filhos iremos profetizar o Espírito e ver mesmo a nação de Portugal, os nossos jovens. Eu falo nossos porque eu me sinto já daqui, esses dias conversando, eu falei, aqui no Brasil. Ele falou, não, você está em Portugal. Eu falei, meu Deus, é verdade. Ver os nossos jovens se colocando em disposição. Irmãos, a palavra que Deus me deu para vir para cá, Deus ele falou para mim, Léo, eu não quero que você tire nada de Portugal. Esses dias até abordei lá, estava na semana passada com o pessoal da Iris, eu estava com o Alisson. O Alisson não está aqui, está aqui? Não? Ok. Eu estava com o Alisson, na equipe do Alisson, e aí eu estava conversando com um grupo de adolescentes, e eu falei para o Alisson, vamos lá conversar com eles. Eles meio assim, né, malandrinho e tal. E aí eu cheguei para eles, conversar com eles, e aí, né, na linguagem também, tudo bom. Né, e ele, de onde você é? Eu sou do Brasil. Do Brasil. O brasileiro não gosta do português. Eu falei, como não? Eu sou do Brasil, eu gosto de você. Até falando com o pastor Sete, falei assim, da coisa que eu mais amei em Portugal e que eu vou mais sentir falta quando eu sair daqui, não é do pastel de nata, não é da torre de Belém, não é do padrão dos descobrimentos, ou dos pontos turísticos, ou das praias. A coisa que eu mais vou sentir falta é dos portugueses. E eu falei para ele, não é essa a realidade. Aí ele falou, não, mas é porque vocês falam, né, que foi tirado algo de vocês e tal. Eu falei, E aquilo, eu comecei a lembrar aquilo que Deus estava falando para mim. Esse é o tempo, talvez, de nós, como brasileiros, virmos para Portugal, simplesmente para dar aquilo que vocês semearam lá. Portugal semeou no Brasil, abençoou o Brasil, e agora é um tempo de nós voltarmos e talvez abençoarmos vocês. E o que Deus falando para mim, falou assim, Léo, eu não quero que você tire nada, eu quero que você dê tudo que você tem, e eu quero dar. Eu só vim aqui para servir, a única coisa que eu quero fazer é servir este lugar, servir esta nação, sabendo do potencial que Portugal tem, sabendo o potencial que os portugueses têm. É isso, é sobre isso. E nós precisamos dessa mensagem de amor, essa mensagem de reconciliação em nossos corações. O maior motivo que nós devemos fazer missões, irmãos, não é porque é um mandamento, deveria ser, mas não é por isso. Não é porque metade do mundo, né, 40% do mundo nunca ouviu falar, existem povos, deveria ser, mas talvez não é esse o maior. Mas o maior motivo que nós devemos fazer evangelismo e missões é porque nós amamos. É em nome do amor. E eu quero convidar você, nesta manhã, a começar a se mover em nome do amor. Um amor sacrificial, o amor de Cristo, que não se aprovou, não se apegou a ser igual a Deus, e ele renunciou à sua glória, ele veio, ele se despiu da sua majestade, vestiu uma roupa de carne, e veio nessa terra para morrer por amor a mim e a você. É por amor, e é um amor que se doa, que sacrifica, é um amor de pai e é um amor de mãe. Irmãos, no início da gravidez, a Monique um dia, eu lá na aula, correndo com os meninos, vendo ministração, a Monique me manda uma mensagem, amor, sobe aqui. O que aconteceu?
Subi, correndo. Cheguei lá no quarto. Ela falou, amor, o que aconteceu? Falou, nada, calma. Falei, mas o que aconteceu? Ela estava sentada no vaso. O que aconteceu? Ela falou, não, é que eu tive um sangramento, e eu mandei uma mensagem para o médico, ele falou que é princípio de aborto. E ela começou a chorar. Ela desabou a chorar. Eu falei, não, calma, vem cá. Peguei ela, levei ela para a cama, deitei ela na cama, e ali eu comecei a ministrar ela. Falei, calma, está tudo bem. E eu comecei a falar com os órgãos dela. Eu falei, galera, negócio é o seguinte, vou conversar com vocês aqui. Talvez agora aí vocês estão tentando expulsar um objeto estranho de dentro de vocês. Mas esse objeto estranho não é estranho não, é meu filho, não sabia o que era, né? É meu filho, então segura a onda aí. E ela começou a dar risada, como vocês. Ela começou a dar risada, você acha que esse meu marido é doido? Eu falei, segura a onda aí. Falei, olha, nesse mundo aqui, se a gente quer construir coisas grandes, a gente precisa trabalhar em equipe. Então, vocês aí vão ter que aprender a trabalhar em equipe a partir de agora, beleza? Quem aqui quer trabalhar em equipe, levanta a mão. Aí eu falei assim, né, para os órgãos, estava falando com os órgãos. Aí eu olhei para ela e falei, todos eles levantaram as mãos. E aí ela caiu da risada, falei, ai meu Deus, você não tem jeito. E aí eu comecei a ministrar o bebê. Falei assim, olha, fica firme aí, aguenta a onda. Essa é a primeira das muitas lutas que você vai enfrentar aqui na terra. Jesus mesmo disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então, segura a onda. Vamos lá, filhão, vamos lá, né? E aí, ela dando risada e tal, ela ficou bem mais tranquila, orei com ela, abençoei ali e tal. Falei, o que você precisa? O médico passou um remédio? Tá, peguei o carro, fui na farmácia, desci as escadas, e a hora que eu saí da porta, veio a preocupação em mim. Eu falei, meu Deus, nunca lidei com isso, o que está acontecendo? Meu Deus, e agora? Né? E preocupado, fiquei meio tonto, né? Sem saber para onde ir. Não demonstrei isso para ela, né? Porque eu queria deixar ela tranquila. Mas saí dali, e aí eu peguei meu carro, entrei no carro, fui na farmácia. Estacionei o carro na farmácia, alguém bate no vidro, toque, toque. Aí eu olho, é uma moça e ela estava com uma cocada. Ela assim, moço, o senhor compra uma cocada? Aí eu olhei para ela e falei assim, filha, né? Não falei, né? Mas pensei, se eu soubesse o que está acontecendo, acho que a última coisa que você ia fazer para mim era pedir uma cocada. Mas eu parei ali, olhei para ela, eu falei, olha, eu não tenho dinheiro, eu vim aqui na farmácia. Ela falou, mas pode ser uma carne. Eu falei, uma carne? Eu falei, tá bom, eu compro uma carne para você, e entrei na farmácia. Eu falei assim, mas onde que eu vou encontrar uma carne na farmácia, né? Mas eu concordei com ela, e entrei na farmácia. E ali eu peguei o remédio e tal, saí da farmácia. E aí eu encontrei com ela, e ela e o marido, né? Ela, o rapaz. Falou, moço, é aqui, né? E ali do lado tinha, eu nem lembrava, mas tinha tipo um frigorífico grande, né? Não é frigorífico aqui, é... Como? Talho. Um talho grande. E ali eu entrei e fui comprei um frango para ela e tal, e dei para ela e tudo. E depois Deus começou a ministrar no meu coração. Irmãos, talvez, para mim até agora, aquele dia foi o dia mais difícil. Onde eu tinha descoberto a gravidez, foi uma sensação incrível. Algo incrível. Eu nunca achei que eu ia chegar nesse momento, às vezes até achava que eu não ia conseguir ser pai. Mas estava ali, né? E agora passou aquela sensação de perder. E Deus falando comigo, falou, Léo, é isso, é por amor. É por amor. Talvez antes da pandemia, irmãos, nós estávamos já alheios às pessoas, à necessidade do outro. Só que chegou o tempo de nós nos movermos, não apenas pelas necessidades, porque são muitas, mas nos movermos em nome do amor. E eu queria convidar vocês, a igreja Logos em Portugal, a cada um de vocês, a se mover em nome do amor. Que vocês possam amar mais as pessoas e a Cristo do que a vocês mesmos. Muitas vezes nós não fazemos evangelismo porque nós temos medo do que as pessoas vão falar ou retrucar, a gente tem medo de falar, ou medo da nossa reputação. E sabe o que isso significa? É que nós amamos mais a nós mesmos do que ao Cristo. Sabe? Essa é a realidade.
mas chegou a hora de nós morrermos para nós mesmos, amar a Cristo e pregar o Evangelho e fazer discípulo de todas as nações. Que Deus possa olhar para nós aqui nessa manhã e encontrar os verdadeiros amigos, encontrar corações dispostos e abertos para carregar essa mensagem do Evangelho do Reino para dentro de Prior Velho, Lisboa, Portugal e os confins da terra. Amém? Quem aqui nessa manhã quer começar a se mover em nome do amor? Amém? Amém?